aqui na nossa igreja do bairro Camaquã para nós estudarmos junto à luz da palavra, que é nosso condutor das verdades, que é a Bíblia Sagrada. Estamos aqui com pessoas especiais, Fabiange aqui do meu lado direito e o nosso irmão Silmar aqui do lado esquerdo. Convidamos a todos que estão agora conectados junto conosco aí no YouTube, que se preparem para nós juntos, através do Espírito Santo, estudarmos um tema que é muito, mas muito peculiar e curioso, não somente no meio cristão, mas no mundo inteiro, que chama bastante atenção, que é sobre o espiritualismo, sobre morte, e esse é o tema da nossa lição que estamos estudando, da semana da Escola Sabatina, que é o grande conflito. Aí você também pode adquirir essa lição através da nossa igreja, você também pode adquirir na nossa livraria, da Lojas do Novo Tempo, enfim. E nesse momento a gente está aqui conectados para auxiliar ao estudo da Palavra de Deus através do Espírito Santo. Gostaria de convidar a irmã Fabiange para fazer a apresentação, depois o irmão Silmar, para também fazer suas apresentações. Eu me chamo Valdemir Santiago, sou de Fortaleza, Ceará, e estou aqui para colaborar junto com os irmãos nesse estudo maravilhoso. Bom dia a todos, um feliz sábado, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Fabiange e estou aqui também para aprender um pouquinho mais sobre a palavra. Amém. Bom sábado a todos também. Meu nome é Silmar Viário, eu já estou na igreja aqui há 3 anos. Eu comecei na Igreja Central de Porto Alegre, tive uma pequena temporada em Florianópolis e retornando agora aqui nessa igreja do bairro Camaquã. Amém. Então, você também pode colocar seus comentários aí no chat, de mensagem, pode fazer seu pedido de orações e juntos a gente poder fazer a intercessão em união junto com o clamor a nosso Deus. Vou pedir aqui à irmã Fabiange para fazer a nossa oração inicial, pode ser, irmã? Oremos. Querido e amado Deus, estás nos céus, obrigada pelo privilégio de estarmos na tua presença. Que teu Santo Espírito possa estar sobre nós agora para entendermos mais sobre a tua palavra, podermos aqui trocar as nossas ideias, mas que teu Santo Espírito esteja nos dirigindo. Guia-nos, Pai, nesse santo sábado, é o que te pedimos em teu nome. Amém. Amém. E você que está aí nos assistindo, você faz o seguinte, compartilha esse momento de adoração, de estudo da palavra, junto com seus amigos, seus familiares. E aqueles também que quiserem estudar junto conosco, também pode colocar ali o seu pedido, a sua solicitação, que certamente nós vamos atender com todo carinho. E trazendo aqui, já iniciando o tema, um tema bem, como eu disse anteriormente, bem fascinante. Muita gente, dentro e fora das igrejas, eles batem nesse tema, no sentido de debater o tema, de entender melhor, compreender melhor. E eu vou fazer aqui uma pergunta, já para o irmão aqui do meu lado. Irmão, a pessoa quando morre, ela morre inteira ou morre apenas uma metade? Tipo meia morte. Às vezes as pessoas têm esse... não morreu, foi para tal lugar, foi tal... E entrando nesse contexto do espiritualismo exposto junto à luz da palavra de Deus, eu queria que o irmão comentasse já nessa introdução que nós temos do sábado, inclusive, o que o irmão traz aqui para nós contribuirmos. Bem, irmão, olha, realmente o espiritualismo é uma crença muito abrangente, ela está dentro das igrejas, na cultura popular, e ela não é bíblica. Ela chama atenção por isso, né? Ela contradiz, inclusive, a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina algo bem diferente. Então, nós, ao morrer, o ser humano, ele, como é descrito na Bíblia, e Jesus Cristo mesmo se referiu muitas vezes, e disse, até repreendeu os discípulos, né? Lázaro dorme, né? Quando a notícia da morte havia chegado a Cristo. E ele disse, Lázaro dorme. Então, nós cremos, e a Bíblia nos ensina,
sobre a mortalidade da alma. Então, ao morrer, nós perdemos toda a consciência, perdemos o raciocínio, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, nós cessamos os nossos trabalhos, enfim, e dormimos. É curioso, né, que o nosso sono, de um dia para o outro, nós próprios despertamos, né? E o sono da morte, dessa primeira morte, Cristo vai nos despertar. Então, aí que entra a ressurreição, que é o ensino bíblico. E nisso nós devemos crer, que é a palavra de Deus. Amém. Irmã Fabiange, gostaria de saber da irmã, essa questão do espiritualismo, né? Ela está enraizada na sociedade, no cristianismo. Existe um marketing muito pesado para fazer com que as pessoas sejam doutrinadas erroneamente, fora do contexto da Bíblia. Mas eu queria perguntar para a irmã, onde surgiu essa ideologia? Porque é uma ideia, né? Alguém plantou uma ideia. Onde foi que surgiu ali dentro da nossa introdução do sábado? Ela surgiu no paganismo, né? Ela foi adotada por Roma, né? Como uma doutrina do paganismo ali, quando Roma se difundiu ali com o paganismo, aceitou dentre outras doutrinas, né, a imortalidade da alma. Então ela surgiu no paganismo, ela não é nada bíblico, né? Mas Fabiange, vamos retroceder um pouquinho mais. Quem foi o autor que deu essa ideia aí vamos dizer, o espiritualismo, ou seja, que a alma não morre, né? Se tu continuar pecando, se tu fica de boa que vai dar tudo certo. Ela é mais antiga, né? Ela É bem mais antiga. Ela iniciou com a serpente, foi a primeira mentira que ela contou para Eva, né? De que certamente Cristo tinha dado uma ordem, né, para que não tocassem no fruto porque eles iriam morrer. E a serpente disse ao contrário, né? Então ela é uma das primeiras mentiras, ou a primeira mentira contada, né? Que nós estamos estudando aqui na nossa lição da Escola Sabatina, o grande conflito. O inimigo, ele semeou uma mentira no Éden para o casal, né? Deus tinha dado uma orientação, olha, não coma do fruto daquela árvore, que certamente você vai morrer. E até o profeta, já vou passar aqui para os irmãos comentar, o profeta Ezequiel vai dizer que Deus disse assim, todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Interessante isso. E eu queria que o irmão comentasse mais um pouquinho, irmão. Como é que o inimigo ele trabalha nesse sentido do espiritualismo? Olha, é uma longa história, né? É. Ela, na verdade, ela começa no céu, no santuário de Deus. Então, Satanás criou a rebelião, a revolta, né? Como se diria nos nossos tempos, deu o golpe, tentando o golpe, né? Para usurpar o poder de Deus. E ele foi expulso. Então, ele teve a sua primeira derrota. E, sendo expulso, ele vem e agora ele engana o homem e a mulher, aqui, o casal no Éden. E essa mentira, como a irmã se refere, ela se propaga de tal maneira e tudo, eu creio, pela orientação bíblica, eu creio que Satanás, ele não faz assim as coisas como se fosse um relâmpago. Não, ele planta uma semente, calculista, né? E aí trabalha esse assunto, porque ele tem muita paciência, ele sabe que onde ele quer chegar ao engano total da humanidade. Então, nós estamos vendo, inclusive, para nós refletir, sem criar, vamos dizer, nenhum tipo de entendimento mais científico disso, mas nós temos um evento aqui que nós precisamos, até como estudiosos da Bíblia, analisar como surgiu essa questão dessa catástrofe aqui em Porto Alegre. Então, isso é uma longa história. Isso não veio como um relâmpago aqui para Porto Alegre. Isso é uma longa história de degradação do nosso planeta. E quando Adão recebeu de Deus o planeta Terra,
ele recebeu como sendo um mordomo para cuidar do planeta. E a gente vai ver ao longo da história que não foi bem isso que aconteceu com o ser humano. Então, talvez nós estamos sofrendo as consequências de todo esse pecado de conduzir mal o nosso planeta e desobedecer àquilo que era a vontade de Deus para o homem. Então, nós temos, e essa disseminação da falsidade, da mentira, trabalhada por Satanás, ela ganhou o mundo, né? E hoje não é só isso que está fora de controle. Nós temos várias questões hoje, a própria sociedade toda, a gente vê um desregramento no seu próprio comportamento, longe de Deus e sem regra nenhuma. Estão à deriva, como se diria. Em várias áreas, né? Não só no espiritualismo, né? Então, essa é uma questão bem complexa. O interessante é isso que os irmãos estão colocando. O inimigo, ele trabalha de forma estratégica. E o propósito dele é que cada vez mais a raça humana, nós humanos, não tenhamos acesso à palavra, né? Porque a palavra, lá em João 17, diz que ela nos santifica. João 8,32, que ela nos revela a verdade e nos liberta de todo engano. E uma coisa muito interessante sobre esse estudo, que a gente sabe que o espiritualismo vem do iluminismo ali no século XIX e tal, ele agrega não somente o contexto de algumas religiões místicas, mas propriamente no cristianismo, né? O espiritismo, ele está inserido ali no catolicismo, no protestantismo e no próprio espírito espiritual, que é chamado na religião espiritismo, né? Então, quando eu comentei aqui, eu quero já passar para a irmã fazer esse comentário. O inimigo, no final desses tempos, que ele sabe que resta pouco tempo para ele nesse grande conflito, então ele vai apelar assim, de uma forma muito acirrada, muito grande, na questão do espiritualismo, os sentimentos e as emoções das pessoas. E aí, a gente entrando aqui para domingo, quais são essas consequências mortais do espiritualismo? Porque faz com que muitas pessoas vá fazer tipo de consultas, de ouvir mensagens que não são bíblicas. Ali no domingo ele comenta ali, né, que a feitiçaria ela é demoníaca e ela nos leva à falsa adoração, né? Então ela entra ali na questão dos mandamentos, né, que Deus diz, né, que a gente só deve adorar Ele, né, sem outras imagens, sem outros deuses, né. Então, só que ela não satisfaz o coração, né, porque ela é antibíblica, né, e ela seduz as pessoas, porque indo pela ideia do espiritismo, seria algo confortável a gente poder conversar com alguém, né, com um parente. Então ela apela para as emoções da gente, né. Mas ela é completamente enganosa e antibíblica, né? Aí, amigos que estão acompanhando esse estudo da Escola Sabatina, que o inimigo ele é muito sagaz. Então, ele cria expectativas, ele cria ferramentas, ele cria doutrinas, ele cria caminhos para atingir, primeiramente, o teu emocional e o teu sentimental. Por quê? Eu, recentemente, isso não é novo, eu vi um vídeo ali na Coreia, uma inteligência artificial, através de fotos, através de áudios, materializou a filha de uma pessoa. Olha só. E essa pessoa começou a interagir com ela. Que absurdo, né? E ela chorava e pedia perdão. Para você ver que toda essa tecnologia também, ela pode ser perigosa nesse momento, de, por exemplo, não vou consultar uma cartomante, uma necromante, né? Mas o que você acha, meu irmão? Essa tecnologia também pode auxiliar nesse sentido do engano? Eu acho que muito. Sabe que Satanás trabalha para sequestrar a nossa mente. Então, nós vivemos hoje uma guerra cognitiva, né? Que o espaço que está em disputa, eu acho que é o nosso cérebro, É a nossa mente, é onde né, a nossa né? decisão será tomada, né? E a gente vê, realmente, eu acho que a primeira inteligência artificial é algo muito próximo disso. Satanás fez, né, no Éden, e faz
Sabe que eu convivi muito com uma cidade gaúcha, com proximidade com essa cidade aqui, centro do estado, Santa Maria. E lá, por um certo momento, eu li uma informação na imprensa que Santa Maria é uma das cidades que mais abriga terreiros espiritualistas, né? E ali se disseminam exatamente essas incorporações e essa inteligência artificial, vou chamar assim aqui, Sim. onde as pessoas vão ouvir de mortos, né, que agora vão ouvir deles todas histórias, conselhos e notícias, né, que vão dar. Então, a cidade lá, ela tem muitos centros de espíritas. Então, isso não é só lá. E porque tomou Uma proporção, ganhou uma né? proporção muito grande e é curioso, para mim, é curioso que essa crença ela entra dentro da igreja que tem a Bíblia como guia, né? Então que seria uma guardiã da verdade, e ela entra exatamente ali dentro. Então aí que nós percebemos o perigo de Satanás, essa sagacidade dele que o irmão se referiu, né? Então é muito interessante observar isso. O irmão comentando aqui sobre a Bíblia, é importante a gente enfatizar isso. Deuteronômio, capítulo 18, verso 11, aqui da nossa lição, ela faz ali uma recomendação. Que o Criador, o Senhor, ele proibiu o seu povo de se envolver com o ocultismo. O ocultismo hoje, ele está inserido em toda a nossa sociedade, em toda a nossa cultura, filmes, séries, músicas, roupas. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o ocultismo é denominado, eu ir para um centro espiritualista, eu centro... Ele está disfarçado em muitas coisas, né? Exatamente. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, Deus, ele faz ali, olha, que você não vá, que você não se envolva. A própria palavra de Deus diz que da aparência do mal nós devemos fugir. Só um parênteses, né? Eu tenho uma guriazinha de 1 ano e 4 meses, até nos desenhos infantis, assim. Eu procuro sempre colocar para ela os cristãos, mas às vezes a TV tá ligada ali e eu vejo, assim, que até no desenho que a criança é tão pura, né? Que ela nem entende. Então, eles já tentam enraizar isso desde cedo, né? Irmão Fabiange, agora eu vou dar aqui, já que você pegou na palavra, a fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio de vida, né? Ou seja, as pessoas... É muito cômodo. Eu vou morrer, vou passar por um processo de purificação, de transformação, e não de uma reflexão para que eu entenda quais foram os meus atos, o que vai suceder após isso. E a gente entrando aqui um pouco já no contexto de segunda, sobre a morte, né? Então, o que ela nos traz? Primeiramente, eu queria só, antes de passar para a irmã Fabiane, é que a alma, a palavra é derivada do latim, mas todas as palavras nos contextos que nós estudamos vêm do hebraico. No hebraico chama nefesh. Nefesh e o hebraico, todas as palavras ali, eles são verbos. O que significa nefesh? Respirar. Então, para que essa alma respire, precisa de um corpo. Amém? Então, eu quero deixar para a irmã o que o Antigo Testamento nos ensina sobre isso. O Antigo Testamento ele diz que ele compara, né, a morte com um sono, né, com um descanso, né. E eu acredito assim que Satanás criou essa mentira de que a gente certamente não morreria, também para minimizar os efeitos do pecado, né. Como quem diz assim, você pode pecar, mas você não vai morrer para sempre. Pode pecar um pouquinho, né? Você vai continuar vivendo, né? E a Bíblia é muito clara e diz ao contrário, né? A gente morre e morre mesmo, né? Morre de verdade, né? E descansa e ali a gente perde a consciência, né? O irmão comentou ali no início, né? A gente perde a noção do tempo, né? Perde a consciência do que está acontecendo, não ficamos vagando nem pairando por aí, nem tampouco nos comunicando com os vivos, né? Então é essa a ideia e é essa a verdade que o Antigo Testamento nos traz, né? Que a morte é um sono. Irmão Gilmar, o que o irmão pode acrescentar em relação sobre o que a irmã Fabiane acabou de falar sobre descanso, né? Eu também fiz um comentário, o que seria a alma. Então, vamos
preparado para a ressurreição dessa alma. Sabe, irmão, eu aprendi lá no início da minha trajetória, minha caminhada cristã, porque Gênesis 2:4, né? Parece que é 2:4, sim. É 3:4, não, 2:16. Gênesis Formação do homem. 2:16. Formação do homem. E é interessante em nós entender a formação do homem. Porque veja que o texto bíblico diz que Deus tomou do pó da terra, Pó. né? E soprou-lhe as narinas. Aí o irmão fez a referência alma, né? O nefesh, né? Então, o que seria isso? O fôlego é o que nos dá a vida. Porque sem esse fôlego, nós simplesmente Somos pó, né? somos pó, voltamos ao pó. O corpo não tem sustentação. Curioso. O solo que Deus fez o homem, e muita gente entende, hoje o pensamento moderno, a criação do homem é uma maneira muito simples. Ele teria que ser algo mais tecnológico, né? Aos olhos de gerações modernas, né? Mas veja, essas complexidades tecnológicas, elas são frutos de um recurso de quem busca fazer algo que não tem o poder. Agora, Deus que tem a sabedoria e o poder, para ele faz algo extremamente complexo do nada. Então, esse entendimento é importante para nós. Então, nós vamos verificar o pó da terra e o sopro de Deus. E veja que lá em Eclesiastes fala o contrário da morte, que o corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. Olha que coisa interessante esse entendimento aí. Isso tem tudo a ver com aquele sono que nós temos, né, quando nós morremos, nossa primeira morte. Agora, nós devemos temer a segunda morte. É essa que Cristo está trabalhando para nós, para que nós possamos herdar a vida eterna. Isso é muito importante, esse entendimento bíblico. Amém. E eu quero, vamos dizer assim, dar um selo nesse estudo de segunda e dizer para os irmãos e os amigos que estão aqui junto conosco. Jesus, Davi, Paulo, Taça 3, todos eles chamaram a morte de sono. Todos eles. E Eclesiastes, capítulo, eu até peguei aqui, tem uma minha cola aqui, 9:5, diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já jaz no esquecimento. Então, precisamos entender isso, que Deus, ele é perfeito na sua contemplação sobre a morte e sobre a vida. Tá? É muito importante nós compreendermos, porque ao entrarmos aqui na terça-feira, morte no Novo Testamento, como eu citei aqui, que Jesus, Davi, né, e Paulo, que estão no Novo Testamento, eles citaram o que é a morte. Mas, queridos, alguém poderia perguntar, mas como essa alma morre? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Então, irmã Fabiange, o que você poderia dizer como é que essa alma vai chegar a um ponto de ela morrer? Porque tem um texto lá que Paulo fala em Romanos, né? Que o salário do pecado é a morte, né? É justamente isso, né? A nossa alma morre, né? Porque não é a nossa alma, né? O fôlego de vida volta para Deus e nós voltamos ao pó, que é o que somos, né? O pó da terra, a nossa constituição, né? Se fôssemos definir, é pó criado por Cristo, né? Ali com as suas próprias mãos, e o sopro de vida. A gente não tem uma alma. Quando a Bíblia se refere, até que no estudo não comenta, mas no estudo que eu fiz bíblico diz, né, que a alma ela se refere a um ser humano, não é uma alma. Se for na essência da palavra, na origem da palavra alma,
se trata de ser humano, né? Ser vivente. Né? Ser vivente, não uma alma vagando como é comumente descrita, né? Amém. E a falha de muitos, até nós, que a gente não nasce sabendo, é entender a verdade sobre a morte. E isso, irmãos, nos deixa vulneráveis aos enganos do maligno, de Satanás. Isso a gente precisa entender. E por isso que há necessidade de buscarmos o conhecimento bíblico das Escrituras. Também você pode conhecer um pouco mais no nosso estudo da Escola Sabatina. Aqui nós estamos estudando o Grande Conflito. Também gostaria de sugerir a você pode entrar no nosso site ali, Estudos Bíblicos da Igreja, tem lá A Procura da Verdade, uma revista que eu já li, que também comenta lá sobre morte, um texto muito bom. E uma coisa interessante, queridos, muitos terão que encarar espíritos de demônio, personificando parentes ou amigos queridos, declarando ser mais perigosos heresias. O que isso quer dizer? Que muitos acreditam que os seus entes queridos que morreram estão falando, mas não estão. Como está aqui na terça-feira, diz que os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. O que você pode complementar isso, meu irmão? Bem, eu acho que essa questão, talvez a falta do estudo bíblico, falta do conhecimento, as pessoas levam sua mente a imaginar outras questões, mas a fonte de toda a verdade nós encontramos na Bíblia, porque o autor da vida ele se revela na Bíblia. Então, na Bíblia nós vamos encontrar muitas informações, ou todas as informações que nós necessitamos para entender todo o nosso contexto e o que está designado para nós, por Deus, para a vida eterna, ou a morte eterna, que aí nós vamos chegar no segundo ponto da questão, porque nós estamos traçando a nossa morte como um sono, que seremos despertados para recebermos a sentença. Né? Bom, bem, essa primeira morte que todos nós passaremos, com exceção daqueles que estarão vivos na volta de Jesus, essa primeira morte, ela nos leva ao sono, que seremos despertados por Cristo. Mas a questão da segunda morte, ela é muito profunda. E aí que somente Cristo pode nos dar esta vida eterna. Porque ele morreu na cruz e venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele saiu vitorioso. Está consumado, né? Ele diz. Exatamente. Então, veja que, a partir desse momento, Cristo vitorioso, Cristo como o autor da própria vida, e nós, essa decisão que nós precisamos tomar agora, ela diz mais a respeito, ou totalmente a respeito, à segunda morte. A primeira, todos nós vamos passar por ela. Nós vamos descansar em determinado momento, né, para então depois, e aguardarmos a volta de Cristo. Agora, na segunda morte, já é bem mais, vamos dizer assim, os destinos já são mais definidos, porque haverão dois grupos, né, de pessoas, aqueles que aceitaram Cristo, e a esses terão a vida eterna. E os que rejeitaram, ou aqueles que ficaram a vida toda aqui, envolvidos, intertidos, vamos dizer assim, nessas falsas crenças. E não se preocuparam em aprofundar o conhecimento. E aí vem uma recomendação que eu deixo aos irmãos, e aqueles também que ainda não estão na igreja, que busquem o conhecimento, o entendimento da Bíblia, porque ali nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. O irmão citou uma revista da nossa edição da nossa igreja, que é extremamente importante, esclarecedora,
porque no meio desse panteão todo, dessas disseminação de falsidade, as pessoas têm dificuldade de se situar. De saber o que é a verdade, porque a mentira está tão inserida dentro da verdade, misturada, né? Exatamente. Cristo disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, veja a necessidade que nós temos de conhecer a verdade. Para nós fecharmos aqui o tema de terça, é muito importante que a nossa lição cita ali no finalzinho. Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. E essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Ou seja, queridos, os caídos, os demônios, qual o trabalho deles? Fazer com que as pessoas apelem mais para os seus profundos sentimentos e eles vão realizar milagres. A gente vai entrar agora na quarta-feira, que vai falar sobre um pouco disso. Mas o importante, queridos, que no Novo Testamento Paulo vai dizer que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. Jó disse lá em 7, 9 ao 9, ele diz assim, lembra-te, ó Deus, de minha vida, que é um sopro. Então, interessante nós entendermos que o que precisamos fazer para vencer esse conflito é enquanto estamos vivos. Porque Hebreus diz que está ordenado o homem morrer somente uma única vez. Isso eu estou dando um ponte aqui para a quarta e a quinta já. E depois disso segue-se o juízo. Amém? E aí, irmã Fabiange, o que o espiritualismo está fazendo nos últimos dias? Vou ler aqui uma parte da quarta que eu achei bem interessante, né? Ali, o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de sua mensagem. Então, ele não vai se atentar ali em fazer discursos elaborados, né? Mas na força de manifestações sobrenaturais, né? Então, é isso que ele tem preparado ali, né? E aí eu estava pensando um pouco sobre essa quarta que eu achei bem interessante, assim, como que a nossa sociedade se encontra hoje, né? A gente está muito enfraquecido intelectualmente, né? O ser humano, ele está muito movido pelas emoções, né? A juventude e até as gerações mais velhas, né? A gente está muito sensível às sensações, né? E isso é delicado, a gente ser movido por sensações. A gente precisa ser movido pela razão, né? Pela certeza na palavra de Deus, né? Por um relacionamento sólido. E o que ele vem preparando é justamente isso. É um espetáculo, é um show, né? Que é o que a sociedade gosta hoje, né? Hoje. É justamente isso. As pessoas, elas parecem que absorvem mais rápido o que é palpável e visível. Os próprios cultos, né? A gente vê, tem muitos cultos, né? Em outras religiões, né? Dentro do contexto cristão, né? Falando, nem vamos para o outro lado, né? Que os cultos se tornaram um espetáculo, um show. Aí tu convida para vir num culto que não tem, né, manifestação de demônios nem nada, as pessoas acham sem graça, né? Porque elas querem um show, um espetáculo, né? É verdade. Irmão Gilmar, nós sabemos que o espiritualismo nos últimos dias, a gente já pontuou aqui várias situações, principalmente a questão da emoção e dos sentimentos, né? E hoje as pessoas, como bem a irmã Fabiane falou, elas se voltam para aquilo que impulsiona o seu ego, né? O seu eu. Que tem um êxtase, né? É isso. E o que nós podemos aprender? Porque aos meus estudos, você sabia que muitas das manifestações que tem em igrejas cristãs, elas são manipulações de hipnose? Pois é. Pessoas que são esclarecidas na Bíblia certamente não cairão neste engano. E aí, eu vou deixar aqui a ponte para o irmão. Hipnose. A palavra aqui que eu deixo para o irmão. O inimigo, ele está fazendo o que com as pessoas, meu irmão? Bem, sabe que eu não conheço muito sobre esse tema aqui, mas a gente conhece no cotidiano, né, a que se refere. Mas é bom nós registrar que no convívio hoje, na cultura do ser humano, nas relações, nos conteúdos que nos chegam, produzido por grandes empresas do entretenimento, de cultura,
a gente vê o espiritualismo muito impregnado. A gente vê a novela, vê não, mas a gente tem notícias, eu não tenho contato com novelas, nunca gostei, né? Mas a gente percebe que elas estão impregnadas, o espiritualismo, em filmes, novelas, elas estão no cotidiano da vida das pessoas. Isso cria um linguajar, cria uma forma de pensar. E as pessoas trocam as suas ideias tendo como parâmetro aquilo que elas Aqueles valores tiveram que elas contato. assistem, né? E aquilo passa a balizar a mente dela e a crença deles. As ações, né, principalmente. Exatamente. Então, aquilo passa a ser uma verdade para eles, né? Então, isso é muito perigoso e, de fato, há um poder muito grande por trás disso. São grandes empresas. Nós temos o cinema, a sede do cinema, Hollywood, que cria... até é interessante, eu vi uma certa vez um analista, né, que o cinema americano hoje ele está mais voltado para a ficção, o espiritualismo, né, do que para histórias reais, criações de algo do mundo real. Então é interessante que como isso se propaga no mundo inteiro. Que é uma forma de hipnose isso, né? É uma hipnotismo. Inconsciente, né? A pessoa nem sabe que está sendo hipnotizada, mas ela está ali, né? É isso que eu provoquei aqui, a palavra hipnose. Por quê, irmão? Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé na palavra de Deus, todo mundo, infelizmente, vai ser envolvido por esses enganos. Vão surgir sinais, prodígios, milagres, coisas que vão atrair pessoas. Porque, irmão, uma coisa é bem séria, quem não quer ser curado, né? Quem não quer prosperidade, quem não quer saúde eterna, juventude eterna, e tudo isso poderá e vai ser proporcionado para aqueles que não estão sendo guiados pela palavra de Deus. Porque o próprio Salmo 113, verso 3, diz assim, ó, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Que interessante. Então, que nossos olhos não sejam hipnotizados, atraídos por coisas de engano do inimigo. E na quinta-feira, a gente vai entender um pouco onde eu vou encontrar essa saída, essa esperança, onde é que eu vou conseguir essa solução. Irmã Fabiane, depois eu peço ao irmão Gilmar também para fazer um breve comentário. Ali na quinta traz, então, sobre a segunda vinda, né, a nossa esperança, né? Ela é a nossa bendita esperança, e é isso que Satanás tenta destruir, né? Ludibriar a nossa mente com outras coisas para que a gente perca o foco, né? E ainda ali, bem no finalzinho da quarta, né, o nosso único escudo contra esses enganos de Satanás é a fé na palavra, o estudo na palavra, o conhecimento, a busca, mas uma busca profunda, né? Não aquela busca, vou abrir ali ler o Salmo 91 e fechar e deu, né? E um relacionamento com Cristo, né? Não existe em nós, como seres humanos, não há nada em nós que vá nos fortalecer ou que vai nos capacitar a esses enganos, porque vão ser, o que eu digo, Satanás está investindo tempo e poder, né, nesses enganos, né? Não é uma coisinha que ele vai fazer para pegar todos, né? Para pegar todo mundo, né? Antes de eu lhe dar a palavra, irmão Gilmar, aqui a nossa escritora, nossa irmã Ellen White, ela fala que, baseado no nosso estudo da Escola Sabatina, no livro Grande Conflito, adquira esse livro. Se você pode passar em qualquer igreja adventista, que ela vai te ceder gratuitamente esse livro. É um livro maravilhoso, com contextos históricos, proféticos, algo que vai assim iluminar a tua vida, como textos que você pode examinar na palavra. Então, o que a Ellen White falou aqui no Grande Conflito, na página 518? Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Irmão Gilmar, e aí, irmão? Se as pessoas virem um negócio desse sem a luz da palavra? Pois olha que complicado né? Mas veja que o espiritualismo, ele se propõe
a um engano bem profundo de uma pessoa. Porque veja que Satanás trabalha essa ideia no sentido de tirar o foco em Cristo. Porque veja que se, ao morrermos, a nossa alma, entre aspas, vamos dizer assim, que é o uso cotidiano, ela vai para algum lugar, e aí a crença mais Popular. comum assim vai para o céu, vai para o purgatório ou então vai para o inferno. Então veja que parece que há um destino já estabelecido para a morte, né? E nós sabemos que Cristo morreu por nós, para nos salvar. Então veja que quando nós entendemos essa forma que o espiritualismo coloca, o papel de Jesus Cristo como Salvador, ele desaparece, Perde a relevância, perde o sentido. né? Ele perde o sentido. E é exatamente o que o espiritualismo tem em Tenta mente, é fazer. tirar o foco das pessoas em Cristo. Porque, na verdade, é o inimigo dele desde o céu. E essa luta, na verdade, sempre foi para atingir Jesus Cristo. Nós somos, vamos dizer assim, aquelas entes queridos de Os Cristo. coadjuvantes da guerra, né? Sabe aquelas pessoas estimadas, aquela pessoa amada por Cristo, e Satanás vem e atinge exatamente aquilo que Jesus Cristo mais gosta, que somos nós. Então ele vem para nos atingir também. Então, queridos, uma dica aqui do nossa quinta-feira está em Apocalipse 14:12, que devemos perseverar, né, como santos. Como é que nós nos santificamos? Falei o texto lá de João 17:17, pela palavra, e guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, essa é a esperança nos últimos dias que nós precisamos ter. Por quê? Os momentos da história, o inimigo ele vai promover um engano muito maior do que a gente está contemplando hoje, atualmente. Então, mais milagres vão acontecer no meio cristão, espiritualístico, né, no espiritismo, em todas as religiões que aderem. E eu vou dizer, uma das igrejas que não adequa e não aceita biblicamente, pela Bíblia, essa questão do espiritualismo é a igreja adventista, porque ela tem a luz da palavra e sabe que isso é um engano do maligno. E a gente vai fazer aqui as considerações finais. Eu estava olhando aqui os nossos amigos que estão conectados, Erani Ribeiro, o César, o Fábio Batista. Um grande abraço para vocês, né? Que vocês possam continuar conectados conosco e compartilhando essa mensagem. Trazendo aqui para a nossa final aqui da nossa lição, praticamente já estamos... Fabiane, o que você poderia ali dar um resumo desse nosso dia, dessa semana, né? Que estudamos aí sobre o espiritualismo exposto. É a gente se preparar, né? A gente perseverar. A gente só vai vencer o fim do engano, né? Ali na quinta fala que o ato culminante de Satanás vai ser personificar o próprio Cristo, né? E ele já vem preparando as mentes, né? Que não buscam a verdade, ainda fazendo aquele link, né? Hipnotizando as mentes, né? De tal maneira que seja quase impossível de tu resistir, né? Ali fala, né? Que eu acho que é em Apocalipse, que diz que ele poderia enganar até os escolhidos, né? Então, meu resumo é que a gente persevere na palavra, diariamente no estudo sincero, né? Busque a verdade e mantenha um relacionamento estrito com Cristo, né? É só isso. Amém. Irmão Gilmar, o que você pode agregar aí? Olha, eu gostaria de deixar claro para os irmãos desse nosso entendimento bíblico e para quem nos assiste, que como Paulo coloca em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que é o texto bíblico da nossa lição, né? Que Cristo, quando Cristo voltar,
os que morreram na crença cristã, na crença de Jesus, serão ressuscitados primeiramente. Depois, os vivos que creem em Cristo, juntos, então, serão arrebatados para o céu. É aí que entra a primeira nossa viagem para o céu. Aquela viagem primeira que o espiritualismo prega, que na primeira morte a pessoa já iria para o céu, ou então, iria para o céu. Não, nós só iremos para o céu quando Jesus voltar. O nosso corpo jaz, como o irmão se referiu, dorme, a raiz da origem da palavra cemitério é dormitório. Então, a gente já tem uma ideia de que, quando nós morremos, nós vamos para o dormitório. Então, esse entendimento é muito importante para nós. Mas o importante é que, então, nós vamos para o céu porque Cristo vem nos buscar os salvos. E depois aí começa uma outra história para aqueles que não foram para o céu, aos que rejeitaram Cristo. Aí esses ficarão para depois receberem a sentença. Amém. Amém. E eu gostaria de fazer aqui para os irmãos uma informação, trazer, como a gente estudou, a ideologia, a ideia que o inimigo plantou, foi lá no Éden, até no santuário, num grande conflito que se iniciou contra Cristo e toda a criação do homem aqui na Terra. O inimigo, ele plantou a palavra de mentira. Preste bem atenção, quando ele disse que o casal não morreria. Então, ali nasceu o espiritismo. Então, esse espiritismo, ele foi se propagando, como bem o irmão falou aqui, que o inimigo foi trabalhando nas eras. E essa imortalidade da alma, ela foi fundada dentro da filosofia grega, especialmente por Pitágoras. Olha só, Platão, Aristóteles, tá? E ela depois passou por maniqueísmo. O que é um maniqueísmo? É uma doutrina diabólica, onde diz que Deus é bom e ao mesmo tempo é mau. Que terrível, né? Então nós precisamos entender que todas essas ideias fora antibíblica, elas são de filosofias grega, do cristianismo, que também foi influenciado pelo conceito da imortalidade da alma. Por essa razão, muitas denominações cristãs têm condenado, infelizmente, pessoas para o engano. Porque o espiritismo, ele só funciona com a mentira, infelizmente. Com a verdade não se baseia, não tem fundamento, não se firma. E nós precisamos entender que Deus, ele é a verdade. Amém? Amém. E dentro desse contexto que nós estamos estudando da Escola Sabatina, eu gostaria de citar mais um salmo, depois vou pedir para os irmãos, Salmos 17, 14 e 15, diz assim: com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então, que a tua oração seja que Deus te livre das mãos de homens que não têm inspiração pelo Espírito Santo, que estão guiados pelos demônios, que tire você do engano, das mãos dele, que te esclareça, que o Espírito Santo te revele as verdades bíblicas e que você confie em Deus e não se deixe ser voltado por toda essa maldade. Amém? Deixa o irmão Gilmar fazer a oração final. Perdão. Amado Pai, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós tivemos de reflexão das verdades que estão na Bíblia, aquela que o Senhor nos deu para seguirmos na vida, para então termos a vida eterna em Cristo. Nos abençoe agora, abençoe o pregador desta igreja e nos conduza, Senhor, para uma reflexão, para uma adoração perfeita diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos e rogamos pelas bênçãos, por
por todos aqueles que nos assistiram aqui, essa recapitulação, para que suas vidas, seus lares tenham a paz de Cristo. Amém. Muito obrigado a todos.